apresentar agora. Sim, daí tem uma guia, não é uma guia. Seria uma janela. Uma janela, é isso. Eu fiz sozinha e aparecia, cara, e agora? Como que eu vou Aí fazer? você clica numa janela e seleciona a apresentação do Chrome, do PowerPoint. Não, não tá aparecendo aqui pra mim. Você colocou para apresentar o PowerPoint? É, tá aberto aqui meu PowerPoint. Ué, estranho. Eu até testei com meu irmão hoje, peraí. É, porcaria. Deixa eu tentar abrir ele de novo. Muita hora nessa calma. Não, eu já tô ficando vermelha já aqui. Ele... Peraí. Vai dar certo, você tem que ter calma mesmo. Ó, aqui aparece o Meet, não é o Meet, ó. Tô compartilhando o Meet. Pode compartilhar. Agora deu. Não, sumiu. Mas o que tava apresentando não era a apresentação, entendeu? Ah, tá. Quando você clica em uma janela, não aparece a aba do PowerPoint? Não. E ele tá aberto aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo, peraí. Só um minuto, gente. Estranho. Eu devia ter feito isso no Drive, né? Não, eu sempre abro no PowerPoint. É, então, eu queria lá porque eu vou rabiscar, entendeu? Em último caso, apresenta a tela inteira. Será que tem como fazer isso? Peraí. A tela inteira acho que vai ficar bem ruim para você, porque ele vai ter acesso a tudo o que você está fazendo. É. Ah, mas aí a hora que eu apresentar vai ficar legal, eu acho. Peraí. Deixa eu abrir aqui o bagulho. Tá, agora abriu meu PowerPoint de novo, vamos ver. Não apareceu, mas. Ai, apareceu! Nossa vida! Então, agora tá aparecendo, né? Agora sim, olha que lindo. Bom, então, vocês podem fazer qualquer pergunta aí, gente. Que a gente tem tempo e tem uns 136 slides aí. Algumas assim. Mas Eu vou ficar então. aqui qualquer coisa. Hã? Eu vou ficar aqui, qualquer coisa que precisar de ajuda, vou ficar Então, autorizando a pessoa a entrar, tá bom? Aí então no tá bom. meio da aula, do meio pro meio, mais ou menos, eu decido, eu mando a chamada, tá? Não fiquem Tá bom. perguntando. Beleza, então, pessoal, agora mais formalmente, boa noite para vocês. A nossa aula hoje vai ser sobre reações e balanceamento. Então, a gente vai tratar aí dos tipos de reações, reações de adição, reações de síntese. Mais para frente também a gente vai falar só um pouquinho de nomenclatura, só para vocês terem uma base aí. E, por fim, a gente vai estar falando sobre o balanceamento, que vai ser. São três tipos de balanceamento que tem, né? Mas a gente vai falar mais sobre o balanceamento por tentativa e erro e o balanceamento por oxirredução. Então, o outro balanceamento, que é um método algébrico, eu não coloquei porque só com esses dois, o método tentativa e erro e o oxirredução, a gente já consegue trabalhar bem aí a química, já dá certo porque a gente precisa. Então, agora, vocês podem abrir o microfone, mas eu quero saber o que vocês entendem por uma reação química. Às vezes, a gente parando para analisar assim o termo reação química, a gente para pensar e entende o que significa. Vocês sabem o que é uma reação química? O que caracteriza uma reação química? Alguém tem uma ideia? Eu não consigo ver o chat, mas O Atos, ele respondeu no chat, reação entre dois elementos químicos. pode ser uma reação entre dois elementos químicos. Acho que hoje os faladores não estão aí hoje, né? Aí tem mais dois alunos que falaram. O Diego falou a junção de dois elementos, resultando em um novo elemento. A Amanda falou, são reações que acontecem entre os átomos. E o Renan falou que é uma interação entre duas substâncias que geram algum produto. É isso mesmo. Na verdade, uma reação química, ela é a transformação de uma substância. Então, eu tenho uma substância ali que está nos meus reagentes. Essa substância ela será transformada, ela será consumida, ela resultará em uma outra substância com uma propriedade ali distinta, uma propriedade diferente, ela vai se rearranjar e receberá um nome de produto. Então, a reação química é basicamente um reagente que se transforma em um produto ali, nessa transformação de substâncias. E nós temos aí caracterizadas dois tipos de transformações na química, que são as transformações físicas
e as transformações químicas. As transformações físicas são aquelas em que não há nenhum rearranjo ali nas moléculas. É como se fosse o gelo derretendo. O gelo derretendo, ele é H2O, é uma água, ele derrete e vira água. Então, não houve uma transformação ali nas moléculas daquela substância. Agora, já uma transformação química é quando rearranja todas as moléculas ali, e, por exemplo, a queima de uma madeira, qualquer coisa ali que vai modificar o estado atual e a composição também desse elemento, dessa substância. Nós temos as características que irão confirmar a ocorrência de uma reação química. As características principais, acredito que são as únicas que existem, é o desprendimento de gases. Então, quando você joga um comprimido efervescente na água, e aí começa aquela efervescência ali, aquele desprendimento de gases, você consegue perceber que ele está ocorrendo uma reação química. A formação de precipitados é uma outra característica que também confirma a ocorrência. Um precipitado, eu não sei se todos sabem, não sei se todos também já viram esse conteúdo, essa matéria de reações, de balanceamento. Um precipitado, ali na frente eu vou mostrar para vocês o que é. Quando ocorre uma reação química e forma algumas partículas sólidas. Aí a gente chama de precipitado porque ele precipita, ele desce assim, no fundo do becker, por exemplo, que é uma vidraria. Uma outra característica é a liberação e também ou a absorção de energia. Quando um elemento ali, ele aquece ou resfria o sistema, você percebe se o sistema resfriou ou aqueceu, então você vai perceber que aquilo ali confirmou uma ocorrência de uma reação química. A mudança de coloração, de gosto e de cheiro também é uma coisa bem fácil de entender, que a reação está ocorrendo, então houve uma mudança ali. Aqui a gente tem, eu peguei uns GIFs, né, que é mais fácil da gente ver do que a imagem. Então, o primeiro GIF aqui é como se fosse a formação do precipitado. A gente não consegue ver as partículas sólidas, mas está ocorrendo ali, tá, gente? O segundo GIF é a mudança de coloração. A gente tem um líquido ali de uma coloração quase parecida com a gasolina, mais ou menos, e joga em contato com outro líquido, ele muda a coloração. Então, a gente também percebe que está ocorrendo uma reação química aí. Esse primeiro aqui também é o comprimido efervescente, que eu havia falado anteriormente, é quando há uma liberação de um gás, a gente consegue perceber a ocorrência. Esse comprimido, ele tem essa superfície de contato, ela entra em contato com a água, e então a gente percebe ali que ocorre essa reação. Esse do meio aqui, esse copinho que normalmente vocês usam para beber cachaça, né? Brincadeira. Eu trouxe mais para mostrar a absorção de calor, assim. Aí parece que é um gelo derretendo, então ela não é uma transformação química, mas é para mostrar que quando absorve um calor aí, o gelo derrete, está ocorrendo aí uma transformação. E esse terceiro aqui é o que evidencia bem, acho que todo mundo já viu uma reação parecida, assim, geralmente nas feiras de ciência ocorre. Acho que é pasta de dente de elefante, eu não sei o nome certo disso aí, mas ocorre essa reação, a gente vê mesmo que está tendo uma reação aí, essa mini explosão aí. E interessante, o canal Manual do Mundo, não sei se vocês conhecem, eu acredito que sim, porque ele é bem famoso aí, bem visado. Eles fizeram a maior experiência do mundo com a pasta de dente de elefante. Então, fizeram isso aí, só que numa caixa d'água enorme, assim, então a explosão foi gigantesca, deve ter sido demais. E agora, a gente já vai fazer um exercício logo no início, para ficar bem treinado. É um exercício do Enem, então vocês podem falar comigo agora, se quiserem, tá, pessoal? Abrir o microfone aí, fazer uma pergunta, qualquer coisa, dar uma sugestão. Eu leio ou vocês leem? Não sei. O que vocês acham? Pode ler. Pode ler? Ah, você tá aí, conheci pela voz, hein? Então, questão 24 do Enem de 2003. Será que é 2003 ou será que é 2013? Agora eu não lembro. 2003 é muito antigo, né? Então, vamos lá. Produtos de limpeza indevidamente guardados ou manipulados estão entre as principais causas de acidentes domésticos.
Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro. Então, agora aqui a gente tem esse relato aí. A pessoa fala: a mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não consegui respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar. Então, nesse trecho aí, que era para estar sublinhado, mas está em negrito, né? Ele poderia ser reescrito em uma linguagem científica. Então, que tipo de linguagem científica esse texto poderia ser reescrito e que estaria correto? Aí a gente tem agora a alternativa A. As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporam. A B. Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante. A letra C. As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar. A letra D. Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos. E a letra E. Com a mistura, houve transformação química evidenciada pela dissolução de um sólido. Então, qual vocês acham que é a alternativa correta? Qual que descreve uma linguagem científica o trecho que foi lido anteriormente? Eu acho que é a D. E acho que geral tá falando a D no chat ali também. A letra D? É. Olha só. É a letra D. Bom, a letra A não pode ser. Talvez poderia, mas não é o que está querendo dizer no nosso enunciado, né? As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporam. Então, é isso que está querendo dizer ali? Não é bem isso que está querendo dizer. Está querendo dizer a mistura ferveu e saiu uma fumaça. Então, a Ela letra até D... evaporou, né, Patrícia? Ela até evaporou, só que não foi tóxico, né? E ali estava falando que começou a arder de maneira insuportável, então teria que ser tóxico, né? Só evaporar não quer dizer que é tóxico. Existe o vapor da água que não faz nada, existe o vapor de elementos químicos que não vão fazer mal à nossa saúde. É isso aí, a Daiane é minha parceira aí. A gente estuda junto e ela tá me ajudando também nessas aulas. Top, hein? É chefe essa daí. Então, Ai, que horror. como a maioria aí falou, a letra D tá correta. E agora a gente tem alguns fatores que vão influenciar a velocidade da reação. Alguém consegue entender por que a temperatura influencia na velocidade da reação? Parece simples, não parece? Paty, Oi. ai meu Deus. O Renan perguntou qual a diferença entre uma transformação química e uma transformação física. A transformação química, quando você escreve, para você entender melhor, a gente escreve reação, por exemplo. Na reação vai ocorrer um rearranjo no reagente para o produto. Então, eu tenho um reagente, vai ocorrer essa transformação química, o meu produto ele vai ser diferente do que era o reagente. Agora, quando eu tenho uma transformação física, é a mesma coisa de eu colocar um gelo para derreter, por exemplo, eu tinha citado anteriormente. O gelo é H2O, ele vai derreter, ele vai continuar sendo H2O. Então, não vai mudar ali as moléculas presentes ali na reação, entendeu? A reação vai ser a mesma, serão os mesmos componentes e tal, mas só vai ocorrer essa transformação no físico mesmo, só visível. Não vai ocorrer no interior o rearranjo de moléculas. Deu para entender, mais ou menos? Espero que sim. Paty, eu acho que vai ficar claro quando você for para as reações inorgânicas, ele vai entender melhor, porque daí você vai mostrar como que as moléculas ali, né, se elas mudam entre si os átomos. Então, pode ser. Vamos deixar para mais para frente, se ainda ficou dúvida, daí a gente volta nesse assunto para falar, tá? Então, agora tratando aqui dos fatores que influenciam a velocidade da reação, a temperatura é ali um dos principais, porque com a temperatura elevada, as moléculas elas vão estar ali naquela agitação, vai ter mais choques efetivos entre as moléculas, então a reação ela vai ocorrer mais rapidamente, então vai ter uma velocidade mais rápida na reação. A temperatura da reação a temperatura influencia na velocidade da reação nesse sentido.
o choque entre as moléculas ali, a cinética química vai ser bem mais rápida, choques mais efetivos entre as moléculas, então, consequentemente, vai ser mais rápido a reação. Os catalisadores também são um fator importante que vai influenciar na velocidade da reação. Quando fala de velocidade da reação, para mim, eu já penso no catalisador. O catalisador, ele vai fazer com que a velocidade da reação aumente no sentido assim. Para uma reação ocorrer, é necessário que tenha uma energia de ativação, tem esse nome, energia de ativação mínima para ocorrer uma reação. Então, esse catalisador, ele vai fazer com que essa energia de ativação, ela diminua. Então, eu não vou precisar mais de uma energia tão alta do que eu precisava, então, consequentemente, a velocidade vai ser mais rápida da reação, ela vai ocorrer mais rapidamente. Consegue entender? Por exemplo, assim, eu vi um exemplo bem interessante, a água oxigenada que a gente coloca no machucado. Quando você pega a água oxigenada e coloca num lugar onde você não tem nenhum machucado, você vê a presença das bolhas ali de oxigênio, mas ela não ocorre rapidamente. Quando você coloca em contato com o seu machucado é o catalisador. Ele vai fazer com que a reação ocorra mais rapidamente. Vai continuar a mesma reação, só que ela vai ocorrer mais rapidamente. Então, o agente catalisador vai fazer com que a energia mínima necessária, que é a energia de ativação, ela diminua, então eu vou precisar de uma energia mais baixa, isso vai fazer com que a reação ocorra mais rapidamente. A concentração é um outro fator muito importante. Quando a reação está mais concentrada, a reação vai ocorrer mais rapidamente. Quando eu tenho mais quantidade de mol de uma substância em determinado volume ali, vai ocorrer mais rapidamente essa reação. E a superfície de contato também. A gente tinha citado anteriormente ali aquele comprimido efervescente. Aquele comprimido efervescente estava num estado sólido, ali tinha superfície de contato, todo em volta ali era superfície de contato, então ao jogar ele na água, ele vai efervescendo, só que ele demora um pouco. Se aquele comprimido estivesse em pó, a reação ia ocorrer muito mais rapidamente e acabar mais rapidamente também, porque a superfície de contato ali do comprimido efervescente com a água seria muito maior. Então, isso influencia também na velocidade. Pode falar. Paty, eu só queria falar para eles, na hora do catalisador, que catalisadores são substâncias químicas, são moléculas também, né? Tipo, você deu o nosso exemplo ali do nosso machucado, porque no machucado tem alguma substância que age como catalisador. Não que o machucado em si seja o catalisador, né? Mas é uma substância. Só para deixar claro isso. Talvez ficou um pouco mal explicado, né? Não, tá ótima a explicação. Só para eles entenderem que às vezes pode estar confundindo com alguma outra coisa. Enfim, é uma substância química também, o catalisador. É isso aí. Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando aí. Mais um exercício, então. Hoje vocês vão fazer bastante exercício. A temperatura é um fator que controla a velocidade das reações químicas que ocorrem no organismo. Quando a temperatura corporal aproxima-se de 41,7, pode causar a morte, pois acelera todas as reações do corpo, destruindo substâncias vitais, como as enzimas, que atuam como catalisadores de reações bioquímicas. A partir do que foi exposto, analise as afirmativas a seguir. Então, a gente tem a primeira afirmativa. O aumento da temperatura provoca o aumento da velocidade das partículas formadoras de um sistema reacional, consequentemente, diminui a velocidade da reação. Os catalisadores, em qualquer reação química, são consumidos, aumentando a energia de ativação do processo. Enzimas são catalisadores biológicos que diminuem a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Então, vamos analisar aí as alternativas e ver qual que está correta. Não sei, mas acho que a 2 e a 4, talvez. A 2 e a 4 é um bom palpite, hein? A primeira a gente já descarta, porque a gente viu que a temperatura, ela aumenta a velocidade das partículas ali, mas ela aumenta a velocidade da reação, e a número 1 está falando que diminui, então a gente já descarta.
A 2 agora, vamos para 2. Os catalisadores em qualquer reação química são consumidos, aumentando a energia de ativação do processo. Eu acho que eu não falei anteriormente, mas os catalisadores, eles não são consumidos em uma reação. Então, já estou entregando aí para vocês. Ah, ok. É a letra B? Então, a resposta certa é a 4. As enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade da reação, como a gente tinha falado anteriormente, e diminui a energia de ativação, aquela energia mínima necessária para que uma reação ocorra. Nossa, mais um exercício, hein? Podem ler aí esse exercício. Acho que geral não quer ler, não. Não, então eu vou ler para vocês, né? Mas acho que alguém deve estar lendo por aí, sim. Se alguém estiver lendo, eu vou atrapalhar agora. O hidrogênio é um gás que pode ser obtido a partir da reação do zinco com solução de ácido clorídrico. Essa reação foi realizada várias vezes, modificando as condições do meio reacional, como a temperatura, a forma do zinco e a concentração da solução ácida. Então, a gente vai observar a tabela agora com as experiências. Então, eita, peraí que eu vou pôr meu computador para carregar. Senão, já era. Agora, a gente vai observar as experiências. Na experiência 1, a temperatura era 25 graus. O zinco estava ali em forma granulada e a concentração era 1 mol por litro. Na segunda experiência, a temperatura também era 25 graus. O zinco também estava granulado, mas a concentração abaixou para metade, era meio mol por litro. Na terceira experiência, a temperatura era 30 graus, então agora a gente vê que a temperatura subiu na terceira experiência. O zinco estava em pó e a concentração era 1 mol por litro. Na quarta, a temperatura também era 30. O zinco estava em pó e a concentração era meio mol por litro. E a quinta experiência, a temperatura em 30 graus. O zinco estava em raspas, não era nem pó nem granulado. E a concentração também era 1 mol por litro. Então, analisando, conforme a gente tinha falado, os fatores que influenciam na velocidade da reação, e analisando essa questão, em qual delas aí ocorreu uma velocidade de reação maior? Comparando os fatores aí, a temperatura, o formato, a concentração do ácido. Pelo chat aqui, é uma 3. A 3? Geral tá na 3? Tomara que sim. Eu acredito que também, porque em pó, né, a temperatura está bem elevada e a concentração de um líquido. Isso mesmo, a maior temperatura, a maior concentração e ele está em pó. Então, a área de contato e a superfície de contato é bem maior. Consequentemente, a velocidade da reação também será maior. Então, a alternativa correta é a letra C. É a experiência número 3. Meu, mais um. Não sabia que eu tinha colocado tanto assim. É o último de agora, tá? Prometo. Esse também é do Enem. Mas vocês têm que resolver, né? Os exercícios do Enem, eles são bem contextualizados. Eu não sei se vocês perceberam. Então, a gente tem que prestar bem atenção aí. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Então, tem o primeiro aí. Primeiro exemplo. A maioria dos produtos alimentícios se conservam por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações, que contribuem para a degradação de certos alimentos. O segundo exemplo. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte de alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão aí. E o terceiro exemplo é, na preparação de iogurtes,
adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzima que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas? Na número 1 aí, qual é o fator que está influenciando nessa velocidade de reação? Ou vocês podem já responder a alternativa aí. Cri, cri, cri. No chat está todo mundo falando a C. A letra C? Isso. Sem mais delongas, né, gente? Esse exercício está muito fácil, não vai ter sido tão fácil assim. Então, a gente encerra aí essa primeira parte, vamos iniciar agora as reações, os tipos de reações inorgânicas. A gente fala agora dos tipos de reações inorgânicas. Vocês sabem definir o que é uma reação inorgânica ou uma reação orgânica? Diferencia uma reação orgânica para uma inorgânica? Agora a gente vai tratar das reações inorgânicas. Vocês sabem aí? Uma reação orgânica, geralmente não, é a reação que tem a presença aí de carbono. Sempre que a gente está tratando de carbono ou de substâncias aí que são vivas, coisas vivas, a gente trata da química orgânica, que é a química do carbono. A química inorgânica é a química dos... Eu estava com a palavra na ponta da língua. Minerais, química dos minerais. Então, a gente não tem tanta presença de carbono aí. Pode ser que tenha, mas a gente não vai tratar tanto de carbono. Vai ser mais os metais ali, essas coisas. Então, a gente já começa com o primeiro tipo de reação. São as reações de síntese ou adição. Então, tá bem explicado aí. Elas ocorrem quando dois reagentes originam um produto só. Então, eu tenho... Deixa eu pegar o apontador aqui. Eu tenho o reagente A mais o reagente B, eles vão originar um produto AB. Aqui embaixo tem um exemplo. Então, elas são mais comuns em reações de oxidação de substâncias simples. Por exemplo, aqui, eu tenho um H2, um O2, são dois reagentes, eles vão originar em um só produto, que é o H2O. E aqui essa relação está balanceada. Então, é praticamente essa queima aí. Aí vocês perguntam, mas aonde que vai formar a água aí? São moléculas muito pequenas, tá, pessoal? A gente não consegue ver. Não vai chover água aí quando a gente queimar essa reação ocorrer, essa queima, né? Mas as moléculas, elas estão presentes aí, o H2O. O segundo tipo de reações são as reações de decomposição ou análise. Agora é o contrário do que a gente tinha visto ali na síntese e adição. Essas reações ocorrem quando um único reagente dá origem a dois ou mais produtos. Então, a gente tem aqui o reagente AB, ele vai originar um produto A mais um produto B. Aqui embaixo nós temos um exemplo. Esse primeiro exemplo é a reação que ocorre nos airbags. Quando a gente tem o reagente, o NaN3, o sódio aí com o nitrogênio, então eles reagem e vai formar esse gás nitrogênio aqui, que vai ocorrer aquela explosão, olha que infla o airbag. E aqui embaixo nós temos também uma outra reação. Um único reagente formando dois ou mais produtos. Aqui tá os exemplos para a gente ver, ó. Esses dois de cima é a reação do sódio com o nitrogênio, que é o airbag, ele explodindo ali, ele inflando. Na hora que explode, libera esse gás, o nitrogênio, e ocorre essa inflação, infla. E embaixo aqui tem essa decomposição dessa substância aí, que eu não sei falar o nome, gente. Mas é isso que acontece aí, para vocês verem, para ser mais visível, né?
Um outro tipo de reação é a reação de simples troca ou deslocamento. Então, aqui nós temos 2 reagentes e também 2 produtos. Mas vai ocorrer o quê? Um rearranjo aí. Eu tenho um AB mais um C, e aqui o C vai trocar com o B. Então, é importante, aqui nesse tipo de reação de simples troca ou deslocamento, é importante que o meu átomo, a minha substância C, ela seja mais reativa que B, para ela poder se juntar com o A aqui. É o que acontece aqui nessa reação do zinco, né, com HCl. O zinco é o nosso C aqui. E aqui nós temos o nosso HCl. O nosso Cl é o nosso A. E o H é o B. Vai ocorrer ali uma simples troca, um deslocamento. Aqui eu trouxe também para a gente ver, ó, a reação acontecendo aí. É isso aqui que ocorre naquela reação ali, que eu trouxe. E a gente tem um exercício agora. Eu acredito que anteriormente, era o Breno, que era o monitor, né, de química antes, ele tratou alguma coisa de reatividade com vocês, uma fila de reatividade entre os metais ali. Vocês lembram a ordem? Qual que é mais reativo, mais eletronegativo? Uma ordem crescente, igual tá dizendo aí. Eu tampei aqui só para ver se vocês lembram, né? É importante recordar e viver, né? Alguém lembra? Qual é o elemento mais eletronegativo? Essa aí vocês têm que saber. No chat você está falando que é o flúor, e daí relacionou aquele macete do fui ontem no mercado comprar. Isso, muito bom. Todos vão lembrar. Então, eu vou tirar essa tarja preta aí, para a gente fazer o nosso exercício. Então, agora a gente pode ver aí, considerando essa fila de reatividade entre os metais aí, o flúor mais eletronegativo que o oxigênio, que é mais eletronegativo que o nitrogênio, e assim por diante, em ordem crescente, para a gente indicar qual reação de simples troca aniônica, dentre as alternativas aqui, ela não ocorre. Qual dessas alternativas não vai ocorrer uma reação de simples troca? Porque a gente viu anteriormente que o elemento C, ele tem que ser mais eletronegativo que o B. Vocês conseguem aí falar para mim qual que é? O que é C mais eletronegativo? Vamos supor aqui, deixa eu ver se eu consigo rabiscar. A gente tem o flúor, por exemplo. Vocês conseguem ver eu rabiscando? Legal isso, né? A gente tem o flúor. Ele precisa de um elétron para ele completar a sua última camada de valência. Então, ele está ali desesperado para achar um elétron. Então, ele está super eletronegativo. Ele precisa super reativo também, consequentemente. Então, aqui, o flúor, ele está mais eletronegativo que o cloro, né? Então, essa reação aqui, ela vai ocorrer. Essa reação é uma reação certa, então, essa aqui tá certa, não é a alternativa que a gente está procurando. O flúor, ele vai conseguir trocar com o cloro aqui. Nós temos agora aqui na letra B, o cloro e o bromo. Olhando aqui a nossa fila de reatividade aqui, o cloro, ele está vindo antes que o bromo. Então, o cloro, ele é mais reativo que o bromo. Consequentemente, essa reação de simples troca também vai ocorrer. Esse cloro, ele vai vir aqui no lugar do bromo. E o bromo no lugar do cloro. Então, essa reação aqui também vai ocorrer. Então, tá correto. Agora, a letra C. O iodo aqui e o cloro. Aqui a gente tem o iodo na fila de reatividade, mas o cloro vem antes dele, o cloro é mais reativo. Então, aqui, essa reação não vai ocorrer. O iodo não vai ser mais reativo que o cloro, então essa reação de simples troca aqui não vai ocorrer. Então, a nossa alternativa é a C.
Da mesma forma, a gente pode analisar essas de baixo também. O bromo, ele é mais reativo que o enxofre, ó, o bromo ele vem antes que o enxofre. E também o flúor, né? O flúor é o maior de todos. Ele é mais reativo, mais eletronegativo que o bromo. Então, a reação também ocorre. Então, a alternativa correta, onde não ocorre a simples troca, é a letra C. Vocês conseguiram entender? Teve gente que não conseguiu entender. Opa, então vamos voltar, né? Vamos voltar. Qual parte será que a gente volta? Essa fila aqui, que a gente tem de reatividade, qual elemento ele vai estar procurando ali um elétron. Então, o que está mais desesperado aqui, o que precisa de um elétron para completar a sua camada de valência, é o flúor. O flúor, ele vem primeiro, ele está precisando de um elétron ali para completar. Então, ele vai ser mais reativo. Ele vai estar procurando esse hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio tem um elétron para doar. Então, eles vão trocar, entendeu, gente? Eu não consigo explicar, calma aí. O flúor é mais eletronegativo que o cloro. Ele está na fila de eletronegatividade primeiro que o cloro. Então, aqui, a gente viu, deixa eu voltar para a gente ver aqui. Para essa reação de simples troca ocorrer, é preciso que o meu elemento C, esse C aqui, ó, ele seja mais reativo que o meu B. Ele sendo mais reativo que o meu B, o C sendo mais reativo que o C ele vai se juntar com o A, e o B vai ficar de fora. O C está procurando um elétron. É o que ocorre aqui. O nosso flúor também, o flúor é um F-, ele está procurando um elétron. Na hora que ele acha esse elétron, ele completa a sua camada de valência. Então, aqui ele conseguiu achar um elétron com o hidrogênio. Tá, pessoal? É só seguir Obrigado, pronto, consegui entender agora. essa fila de reatividade aí. Deixa eu apagar isso aqui. Tem até borracha esse negócio. Então, é a letra C. Agora, a gente tem o último tipo de reação aí, que são as reações de dupla troca. Então, antes a gente tinha simples troca, um elemento só trocava. Agora, a gente tem uma reação de dupla troca. 2 reagentes e 2 produtos, no qual ocorre aí uma dupla troca de substância. Eu tenho uma substância, deixa eu trocar isso aqui. Eu tenho a substância AB, e o reagente AB e o reagente CD, vai resultar no produto AC, então o C veio com A e o B veio com D. Tem que ser devagar para conseguir entender isso aí. Meio complicado. Mas vai ocorrer uma dupla troca. O A troca com o D ali. Então, o C vem junto com o A e o B vai junto com o D. Nossa, que complexo. Mas aqui embaixo a gente consegue ver um exemplo mais prático aí. Tenho aqui esse primeiro reagente. E tem esse segundo reagente. Agora a gente vai para o produto. O meu NO3 aqui, ele continuou na primeira parte. E o meu K veio junto com o NO. O meu PB veio junto com o I. Vocês conseguem entender? Houve uma dupla troca aí. Essa é uma reação de dupla troca. Professora, Pode falar. Fala aí. por exemplo, assim, se eu juntar o PB com o L e colocar antes ali, por exemplo, passou a reação, aí no KNO eu colocar o PBL, a ordem vai interferir em alguma coisa? Não, acho que não. É só para reescrever, né? Você fala assim, só mudar o PB com o KNO, só de lugar, né? Um por antes do outro. Isso mesmo. Uhum. Tranquilão, assim, só para escrever ela e você conseguir depois balancear também. Aqui a gente tem esse coeficiente aqui que é para mostrar a reação balanceada, a gente já vai ver aqui na frente. Não sei se vocês sabem balancear também, eu acredito que sim. Tem uma pergunta no chat. Pode falar aí. Será que eu tinha que olhar o chat? Não sei como é que eu faço para olhar. Eu tô olhando, estava esperando terminar de falar. Então tá bom. Ela perguntou, as ligações de hidrogênio não acontecem em hidrogênio ligados covalentemente entre carbono por causa da alta eletronegatividade do flúor, oxigênio e nitrogênio? Então, eu acho que sim, porque eles são bem eletronegativos, né? Mas tem como ler mais devagar para eu... Tá.
As ligações de hidrogênio não acontecem em hidrogênios ligados covalentemente entre carbonos por causa da eletronegatividade do flúor, oxigênio e nitrogênio? Eu acredito que sim, por causa da eletronegatividade desses outros elementos, né? Uma Daiane. dica, Patrícia, para você mudar de tela sem sair da sua apresentação, aperta o Alt e o Tab, sabe? A tecla que dá Sei. o parágrafo. Aí Nossa, você aperta, ele vai abrir, ele vai abrir, daí você aperta Tab até selecionar a aba da reunião. deu Aí, certo. isso, se você ficar apertando Alt e Tab só uma vez, ele vai ficar mudando para a sua apresentação e para a aba que é o coisa. Ah, Acho que fica mais legal. fácil. Aí, isso, deu certo aqui, agora eu consigo ver também. Muito bom, hein? Obrigada. De nada. Eu pareço uma professorona daquelas antigas, né? Foi mal. Né? Não, mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo. Olha, senhor Rafael, eu vou ter que pesquisar isso aí para te dizer, porque eu não sou tão boa assim na química, sabe? Mas eu vou pesquisar isso aí, mas eu acredito que é por isso mesmo, elas não acontecem por causa da alta eletronegatividade dos outros elementos, né? O flúor, o oxigênio, o nitrogênio. Então... Oi, fala. É exatamente isso que ele falou mesmo, porque as pontes de hidrogênio é entre o H, que é o hidrogênio, e a gente sempre fala o FON, que é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Ponte de hidrogênio é a força intermolecular mais forte que a gente tem, que é a base até do do DNA, né, Leonardo? Entre como que é o nome que eu Exato, sempre as bases esqueço? nitrogenadas. Isso, as bases nitrogenadas. Então, a ponte de hidrogênio só vai acontecer entre o hidrogênio e esses três elementos pela eletronegatividade deles, porque eles são os mais eletronegativos. Por isso que a ponte de hidrogênio é a força intermolecular mais forte que a gente tem. É isso aí, Daiane. Obrigada. Aqui a gente tem eu peguei essa reação aqui, ó. Deixa eu achar meu apontador novamente. Essa reação, e coloquei ela aqui para a gente visualizar também. Aí ocorre a precipitação, tá vendo? Ele vai sair aí em uma forma mais sólida, vai precipitar. Para a gente ver a precipitação do iodeto de chumbo, que é esse PbI2 aí. Então, mais um exercício. Agora relacionado aí com os tipos de reações. A reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é aquela reação lá, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representada pela equação. Aí aqui a gente tem a equação. Analisa aí a equação. Depois a gente vai ter uma pergunta. É uma pergunta não. Essa reação, ela é uma reação de... Daí a gente tem as alternativas. É uma reação de oxirredução, dupla troca, síntese, deslocamento, decomposição. É uma reação de quê? Analisando aí os reagentes e os produtos. Até agora no chat estão falando que é a letra B, dupla troca. Dupla troca. Então, esse povo tá esperto. Olha só, a gente tem o PB aqui e o PB aqui. Vou pôr outra cor agora. O PB é como se fosse o A lá no nosso exemplo com letras, né? Então, agora o nosso CH3COO, ele vai junto com o NaCH, então muda tudo ali. Ou vai junto com o Na. Então, ocorre essa dupla troca. O Na continua e o PB continua no lugar. Só que o CH3COO vai junto com o Na e o CrO4 vem junto com o PB. Então, ocorre essa dupla troca. Um para lá, outro para cá. Vocês acertaram, novamente. Mais um exercício de vestibular também. A gente tem 3 tipos de reações aqui agora. E a gente vai analisar elas respectivamente, o que elas são reações de quê?
que a gente viu anteriormente. Dois reagentes formando um produto, na primeira. A gente tem um reagente formando dois produtos, na segunda. E na terceira aí? Essa terceira tá complicada, hein? Bem complexa para analisar. Vocês conseguem descobrir aí? Já tem resposta no chat? Pera aí, a letra A, teve duas pessoas que falaram que é a letra A. Três. Uma Agora eu tô usando o tab aqui. Muito bom, hein? tá. Agora tem várias respostas. Letra A, letra Nossa, C, o negócio letra tá feio, hein, gente? Vamos ver aqui. A primeira, dois reagentes formando um produto. É uma reação de quê que a gente tinha visto anteriormente? Síntese ou adição? Então, a gente já fica aqui olhando as nossas alternativas, a gente já fica entre a A e a D. Agora a gente vai para 2. Um único reagente formando dois produtos. Decomposição ou análise. Agora a gente já achou aí qual é a nossa alternativa, né? Nem precisa analisar a 3, porque a gente estava entre a A e a D, analisando a alternativa número 1, que a gente sabe que é síntese, entre a A e a D. Só que agora a gente vê que a segunda, número 2, é uma reação de análise ou decomposição. A única que tem análise ou decomposição é a A. E a terceira aí vai ser uma simples troca. O Al vai vir aqui no lugar do cobre. A gente percebe aqui, ó, o Al vem no lugar do cobre. Então, a alternativa correta é a letra A. Quem falou a letra A acertou. A de acertou, vai. Agora, o próximo exercício, acho que esse aqui também é o último desse tema. É também um exercício de Enem. Algumas práticas agrícolas fazem uso de queimadas, apesar de produzirem grandes efeitos negativos. Por exemplo, quando ocorre a queima da palha da cana-de-açúcar, utilizada na produção do etanol, há emissão de poluentes, como o CO2, esse SOX, que pode ser um SO2, um SO, esse NO aqui também, NOx pode ser um NO2, um NO3, então ele está aí para mostrar isso, ou materiais particulados para a atmosfera. Assim, a produção de biocombustíveis pode muitas vezes ser acompanhada da emissão de vários poluentes. Então, considerando a obtenção e o consumo desse biocombustível, há uma transformação química quando? Quando vai ocorrer uma transformação química? A gente tem as alternativas aqui. Quando o etanol é armazenado em tanques de aço inoxidável, eu colocar o etanol dentro de um tanque de aço, vai ocorrer ali uma transformação química? Que eu saiba não, né? Quando a palha da cana-de-açúcar é exposta ao sol para secagem, aí aqui ocorre uma transformação física. Quando a gente coloca a cana para secar ali no sol, vai ocorrer o quê? A água ela vai evaporar a água da cana. Só que a cana vai continuar sendo cana. Não vai ocorrer nenhuma transformação ali nas moléculas, não vai originar um novo produto, não vai acontecer nada, ela vai continuar sendo cana. Então, não é uma transformação química, é uma transformação física. Então, também não é a letra B. Há uma transformação química quando a palha da cana e o etanol são usados como fontes de energia. Quando eu pego a palha da cana e o etanol para utilizar como uma fonte de energia para alguma coisa, vai ocorrer uma transformação química? O etanol dentro do carro ali,
quando coloca o etanol no carro, ocorre uma transformação química no etanol? Ele é utilizado como uma fonte de energia. O que Estão vocês acham? falando no chat que sim. Então, a gente já tem uma alternativa aí, hein? A letra C é a alternativa correta. Vamos analisar a próxima. Os poluentes aí, SOx, NOx e o material particulado, ocorre uma transformação quando os poluentes, esses poluentes aí, são mantidos intactos e dispersos na atmosfera. Quando eles estão dispersos aí na atmosfera, eles sobem para a atmosfera, está ocorrendo uma transformação química? Também não ocorre, né? Eles continuam sendo materiais particulados e esses poluentes. E a letra E, ocorre transformação química quando os materiais particulados são espalhados no ar e sofrem deposição seca. Para quem não sabe, materiais particulados são tipo fuligem, assim. Eles são muito leves, então eles sobem com o ar, assim. Então, eles subindo com o ar e ocorrendo a deposição seca, que é quando eles descem no chão, quando eles descem para o solo. Isso aí é uma transformação química? Também não é uma transformação química, né, pessoal? Então, só vai ocorrer a transformação quando a palha da cana e o etanol são utilizados como uma fonte de energia, que eles serão aí modificados. Serão modificados sua estrutura também. O etanol, ele é queimado ali também para fazer a energia para funcionar o carro, por exemplo. A nossa alternativa correta é a letra C. E mais um assunto aí, diferente, nomenclatura de reações inorgânicas. Então, para a gente nomear as reações, temos uma regra para nomear, para falar a reação. Então, primeiro a gente vai nomear o ânion e depois o cátion. Eu não sei se vocês lembram o que é o cátion e o que é o ânion. Vocês lembram? Deixa eu vir para o chat. Muito bom esse negócio, hein? Ah, aqui tem uma pergunta. Se o aço não oxida nesse caso, não oxida, tá, Gabriel? Não vai ocorrer ali uma reação. Aço inoxidável, entendeu? Faz sentido agora, né? Eu pensei agora também. Nada. Então, o cátion é quando ele perde elétron, né, gente? Perdeu o elétron, diminuiu o NOx, ele tá com um maisinho ali. Eu vou escrever uma coisa aqui para vocês, para a gente entender melhor. Primeiro nomeamos o ânion e depois o cátion. Quando a gente fala cloreto de sódio é o quê? Cloreto de sódio é NaCl, né? O sódio e o cátion, e o cloro. Qual é o cátion e qual é o ânion? Cátion, parece uma cruz. No chat eles estão respondendo que Na e Cl menos. E aí o outro é o cátion Na e o NaCl. Então, para a gente falar, primeiro a gente vai nomear o ânion. O ânion é o cloro aqui. Então, a gente fala sódio de cloreto? Não, a gente fala cloreto de sódio. Então, a gente primeiro vai nomear o ânion e depois o cátion, tá? Mas na fórmula química, primeiro vem o cátion e depois o ânion. É bem complicadinho aí, né? Pra gente entender. Mas isso aqui não muda nada, é só para vocês saberem por quê. Então, a gente sempre vai falar cloreto de sódio, cloreto de alguma coisa. Só para mostrar mesmo. Então, você aí se lembra, né? O que é o cátion, o que é o ânion da reação? Tá aqui, para a gente relembrar. Então, o cátion, ele vai perder elétrons, vai ficar com uma carga positiva, vai ficar um maisinho lá. Ele não tá precisando de elétron, perdeu. O ânion, ele ganha elétrons, então ele fica com uma carga negativa. Agora, a gente tem aqui como falar o cloreto, o clorato, como que a gente fala, a terminação do ânion. Então, a fórmula geral de um ácido, ela sempre vai ser escrita como H do hidrogênio a alguma coisa. Esse A aqui é alguma coisa. Onde esse A representa um ânion que compõe esse ácido. E a nomenclatura, ela pode ser sempre assim, ó. A terminação do ânion.
cloreto, a terminação pode ser eto, pode ser ato e pode ser nitrito, pode ser ito. Aqui as terminações para a nomenclatura dos ácidos. Então, a gente tem o cloreto, ele vai ser um ácido, quando a gente for determinar o ânion, quando a gente vai determinar o ânion, a gente usa o eto, o ato e o ito, tá? Quando a gente vai falar a terminação do ácido ali completo, agora com o H junto, né? Esse eto vai mudar para hídrico, então vai ficar um ácido clorídrico. Podia ser um ácido fluorídrico, entendeu? Quando essa terminação do ânion é ato, tipo clorato, a terminação do ácido vai ser ácido clorídrico, ácido fluorídrico e blá, 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 sabe? Não, clórico, perdão. Vai ser clórico, vai ser ico, a terminação do ácido. E quando a terminação do ânion é em ito, a terminação do ácido vai ser oso, ácido nitroso e tal. Isso aí não cai muito em vestibular, é só para mostrar para vocês. Para entender melhor, a gente tem que analisar bem, né? Com bastante tempo aí, bastante calma. Mas, se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar também. Agora, uma nomenclatura para as bases. No chat perguntaram como que sabe qual que é o cátion e qual que é o ânion lendo apenas a fórmula, mas teve uma pessoa que já respondeu aqui, mas se você quiser reiterar. Como que a gente sabe quem é o cátion e quem é o ânion da fórmula? Isso, olhando apenas a fórmula. Tá, a gente vai ver isso aqui um pouquinho para frente, tá? Quando a gente for ver o NOx do elemento. Mas, por exemplo, deixa eu pegar minha canetinha. O HCl. O HCl. Tá. O cloro, a gente... Vamos supor que a gente já sabia disso antes, né? Que a gente já estudou na tabela periódica lá. O cloro, ele precisa de um elétron para ele completar a sua camada de valência ali. Então, o cloro, ele sempre vai ser menos aqui, tá? Cloro menos. O hidrogênio, ele pode ser mais ou menos. Só que aqui, ele vai ter que ser um hidrogênio, vai ter que ser mais. Para esse composto aqui, ele ficar igual a zero, entende? Como que eu vou explicar isso para vocês? Esse hidrogênio, ele vai doar, ele vai pegar esse elétron e essa molécula vai ficar junta, entende? A gente vai saber, assim, quem que é o cátion e quem que é o ânion. Cloro tá... Vocês conseguem entender? Cloro com um elétron aqui e o hidrogênio faltando um elétron, entendeu? Eles vão se juntar, aí a gente sabe quem é o cátion e quem é o ânion. Sempre assim, numa reação. Nas outras também, da mesma forma. A gente vai mostrar um pouco mais aqui adiante. Peraí, só um minutinho. Agora aqui para as bases. Então, as bases sempre vai ser o hidróxido de alguma coisa. Essa alguma coisa é o nome do cátion. Então, aqui a gente tem os metais alcalinos terrosos. Então, para os metais alcalinos ali, vai ser o hidróxido de lítio, por exemplo, o lítio é um alcalino. Para um alcalino terroso, é hidróxido de magnésio. Então, sempre vai ser o hidróxido de alguma coisa, daquele elemento ali que a gente está colocando. Aqui tem alguns exemplos de cátions e ânions. Vocês podem ver depois que essa aula for disponibilizada, né, para vocês, esses slides. Dá uma olhada mais geral, né, em tudo isso aí. Tem todas essas... Quais são as cargas dos elementos. O hidrogênio é mais, o lítio é mais, o sódio é mais. Os bivalentes aqui, 2 mais. Os trivalentes, 3 mais também. E aqui alguns exemplos de cátions e de ânions na tabela também, aqui é a tabela de ânions. Aqui a gente tinha de cátions, aqui é de ânions. Então, o flúor também, um elétron aqui, sobrando. Cloreto, iodeto, brometo, os bivalentes também, os trivalentes, vocês podem dar uma olhada melhor também depois.
Agora a gente vai entrar nos balanceamentos, tá? Os dois tipos que eu tinha falado anteriormente, que é o balanceamento por tentativa e erro e o balanceamento por oxirredução. A lei aí que rege tudo isso aí é aquela lei das massas lá de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, basicamente, o que ele está querendo dizer é que o que tem nos reagentes tem que ser o mesmo que tem nos produtos. Ela vai se rearranjar, a estrutura ali vai ser rearranjada, mas tem que ter a mesma quantidade de cada elemento, tanto no reagente quanto no produto. Então, o que é o balanceamento químico? Balancear uma equação é a gente garantir ali que os átomos que estão nos reagentes serão os mesmos que estarão nos produtos. Terá o mesmo número de átomos antes e depois da reação. Nada pode criar, nada pode... não pode perder nem criar, tudo vai se transformar. Então, a gente vai ter a mesma quantidade. Então, aqui a gente tem uma reação que está balanceada. Quando os reagentes se transformam em produto, os átomos que estão presentes na reação, eles vão continuar os mesmos, só que rearranjados. Então, aqui a gente tem uma reação com carbono e um oxigênio, né, um O2. Essa reação ocorreu aqui nos reagentes, veio para o produto, mas eu continuei com o mesmo tanto de carbono, o mesmo tanto de oxigênio. Então, é uma reação balanceada, ela está certa com a lei de Lavoisier. Para a gente balancear uma equação, a gente tem que entender o que são os coeficientes. Então, para chegar num resultado, a gente utiliza um recurso aí, que são números inteiros, a gente não pode utilizar frações, por exemplo, para determinar o coeficiente. Sempre tem que ser um número inteiro, tá? Eles estarão sempre à esquerda da fórmula, sempre à esquerda ali do átomo que está falando, tanto no reagente quanto no produto. Então, eu tenho essa letrinha minúscula aqui, o A, o B, o C e o D minúsculo, eles estão aqui para representar o que são os coeficientes. Então, a gente sempre vai utilizar o menor número possível aí para determinar os coeficientes e balancear a reação. Aqui eu tenho um exemplo de uma reação que não está balanceada. A gente pode ver que é a síntese da água, essa daqui. Eu tenho um H2O nos reagentes, eu tenho um O2, ou eu tenho um H nos reagentes, um H2 e um O2 nos reagentes, só que aí eu vou lá no meu produto e eu tenho um HO2. Perdão, essa daqui não é a síntese da água, desculpa. Mas mesmo assim, essa reação ela não está balanceada, eu não tenho o mesmo número de reagente, o mesmo número de átomos nos reagentes, estando no mesmo número nos produtos. Aqui eu tenho uma coisa para exemplificar bem, então ela não está balanceada, não está equilibrada, não está correta essa reação, então a gente vai fazer ela ficar correta. Então, a reação anterior indicava aí a síntese da água, pelo jeito era isso mesmo. Porém, estava desbalanceada, contrariava então essa lei de Lavoisier que a gente falou, conservação das massas. Eu tinha 2H e 2O, mas eu só tinha um H aqui nos meus produtos. Então, vamos balancear essa equação para que ela seja escrita corretamente. Então, como que eu faço para balancear essa equação? Aqui nos meus reagentes eu tenho 2H, só que aqui eu só tenho 1. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar isso aqui por 2, como a gente fez aqui. Multipliquei por 2, eu fiquei com 2H num lado, 2H no outro. Agora eu venho e olho os meus oxigênios. Eu tenho 2 oxigênios aqui, nos meus reagentes. Mas como eu havia multiplicado por 2 aqui para eu poder obter 2 hidrogênios, consequentemente eu fiquei com 4 oxigênios. Então eu venho aqui e multiplico por 2 o meu oxigênio dos reagentes. Agora eu tenho uma equação balanceada. Vocês podem ver, ela está diferente da equação de cima que não estava balanceada. Agora ela está correta. E eu utilizei números inteiros, os menores possíveis. Utilizar os menores possíveis quer dizer que, por exemplo, aqui eu poderia ter, eu vou escrever em cima, tá? Eu poderia ter um 2H, um 4O e um 4HO2. Mas por que escrever assim? Se eu posso simplificar essa
esses números e escrever os menores possíveis, que seria o 1, o 2 e o 2, é a metade desses números, mas nunca pode ser em número de fração, sempre tem que ser um número inteiro, beleza? Então, como eu disse, temos 3 tipos de balanceamento, tentativa e erro, esse que a gente fez anteriormente foi tentativa e erro. Tati, Oi, a Andressa pediu para explicar novamente, porque cortou para ela um pouco. eu vou explicar, a gente vai entrar agora já aqui, ó. Vou explicar, aqui na frente já vai ter um exemplo bem igualzinho, pode deixar. Só para falar, então, a gente tem 3 tipos aí, a tentativa e erro, oxirredução e método algébrico. A gente vai falar tentativa e erro nessa aula e oxirredução. Então, vamos... Peraí. Andressa, vamos lá, Andressa, vamos entender isso aqui agora. Para tentativa e erro. É o método mais simples, tá? Ele funciona para qualquer equação aí. Talvez para algumas pode ser mais demoradas, mas dá certo em todas, tá? Consiste em a gente tentar e errar até conseguir a mesma quantidade de átomo nos produtos e nos reagentes. Então, uma coisa que é importante que eu não falei anteriormente, mas é importantíssimo lembrar que a gente nunca vai mudar o valor do índice, só o coeficiente, tá? Aqui a gente tem um exemplo. O índice é esse 4 aqui, ó, esse 4, esse 2 são índices, tá? A gente nunca mexe neles. Esses aí sempre ficarão aí. Agora vamos balancear, Andressa, para você entender de novo. Bom, basicamente o que a gente precisa, como já estava falando anteriormente, é garantir que tenha o mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio, de oxigênio nos reagentes, que são esses primeiros aqui antes da seta, e nos produtos. Como que a gente vai garantir? A gente vai analisar a equação e vai atribuindo valores para cada elemento aí, conforme a gente for analisando a equação. Tem uma regra bem interessante que a gente pode pensar, por qual elemento eu começo a analisar? A gente tem uma regra, um macete que se chama macho. Engraçado, né? Macho. E como a gente começa analisando? A gente começa analisando pelos metais. A gente olha se tem metal na equação. Se não tiver, a gente procura um ametal. Não tem ametal, a gente procura se tem carbono. Mas é nessa ordem. Se não tem carbono, a gente vai procurar o hidrogênio. Se não tem hidrogênio, a gente procura oxigênio. Sempre nessa ordem. Primeiro os metais. Não temos metais aqui, não temos ametais. Temos o carbono. Então, nos reagentes eu tenho um carbono, tá? Um carbono aqui. Vou falar mais devagar para talvez não cortar, né? Um carbono aqui nos reagentes. Um carbono também nos produtos. Então, aparentemente, o meu carbono está certo. Vamos partir agora aqui, segundo essa regra, para os hidrogênios. Vamos analisar os hidrogênios. Eu tenho 4 hidrogênios aqui nos reagentes. Analisando o meu produto, eu vejo que eu tenho só 2 hidrogênios. Como que eu faço para ter o mesmo tanto de hidrogênio no produto e no reagente? Eu vou multiplicar essa parte aqui por 2, que 2 feio. Então, agora eu tenho 2 hidrogênios nos produtos e também, 4 hidrogênios nos produtos e 4 hidrogênios nos reagentes. Carbono está certo, hidrogênio está certo, agora a gente vai para o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios nos reagentes. Agora a gente vai olhar nos produtos. Nos produtos eu tenho 2 oxigênios. Aqui eu tenho 1, mas só que está multiplicado aqui por esse 2 que também multiplicou o hidrogênio. Então, eu tenho 4 oxigênios nos produtos. Então, para balancear essa equação, eu venho aqui e multiplico esse oxigênio por 2. Agora eu tenho uma reação que está balanceada. Um carbono. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 4 oxigênios, 1, 2, 3, 4 oxigênios. Então, a nossa reação está balanceada. Deu para entender, Andressa? Tomara que sim. Isso, tem que ter a mesma quantidade ali nos reagentes e no produto, Isso mesmo. Agora a gente tem essas duas equaçõezinhas aqui, reações, para vocês balancearem. Vocês querem balancear ou eu vou fazendo junto com vocês? Vocês podem ir falando também, se quiser abrir o microfone aí. Beleza. Tá, eu vou escrever aqui o nosso macho, né? Isso é engraçado.
essa regra para a gente lembrar, fica mais fácil, né? Tá, então vamos iniciar aqui. Nos meus reagentes, eu tenho 3 carbonos. Bom, primeiro a gente vê que não tem nenhum metal e nenhum ametal, né? Então vamos para os carbonos. Tenho 3 carbonos nos reagentes. Tem que olhar bem, tá, gente? Para ver se não tem outro carbono escondido em algum lugar aí. 3 carbonos, e aqui nos meus produtos eu só tenho um carbono. Então, a gente faz igual fez anteriormente, multiplica por 3 aqui. Então, o nosso carbono está correto agora. Vamos analisar os nossos hidrogênios, tá? 8 hidrogênios nos reagentes. Olhando o nosso produto aqui, nós temos só 2 hidrogênios. Para ficar ao mesmo tanto, a gente multiplica por 4. Não interessa que vai multiplicar o oxigênio aqui também, tá? A gente está olhando primeiro o hidrogênio. Então, agora a gente tem 8 hidrogênio nos reagentes, 8 hidrogênios nos produtos. Agora vamos olhar os oxigênios. 2 oxigênios nos reagentes. Nos produtos eu tenho 3 vezes 2, 6. Tenho 6. E aqui também eu tenho mais 4. Então, 6 mais 4 é 10. Até o que eu saiba é 10, né? 6 mais 4. Então, eu multiplico aqui por 5. Será que eu tô certa? Vocês acham que tá certo isso aí? 5, 3, 4. Já falaram ali, ó. Ei, Gabriel. É isso aí, agora na de baixo. Agora a gente já usa essa parte aqui do macho, aqui bem legal, hein? Agora a gente tem alguns elementos diferentes que a gente não tinha anteriormente, né? Tem o sódio aqui, tem o cloro também. Então, vamos começar pelo sódio, né? Tenho 2 sódios nos reagentes. 2 sódios, Na2. Aqui eu só tenho 1. Então, multiplica por 2. Agora eu tenho o mesmo tanto. Vamos olhar aqui o cloro agora. O cloro eu tenho 2 agora. Multipliquei por 2 aqui. O meu cloro ficou 2. Então, vou multiplicar aqui por 2. Agora a gente vai olhar o nosso carbono, né? Seguindo essa regra aqui. Um carbono. Um carbono. Tá certo. Por enquanto tá certo. Hidrogênios. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Também tá certo. Agora o oxigênio. 3 oxigênio aqui. 2, 3 oxigênio aqui. Essa aqui foi bem tranquilinha, né? Alguém pôs a resposta lá também? 2, 2, 1. É isso aí. Certo, hein, Gabriel? Tá rápido, hein? Então, seguindo esse macete aqui do macho, ó, a gente consegue fazendo as coisas aí na ordem correta, tá? Acho que deu para entender bem, né, como a gente faz balanceamento por tentativa e erro. Agora a gente entende o balanceamento por oxirredução. Esse aqui é um pouco mais complicadinho. Saber o balanceamento por oxirredução é muito importante para a gente estudar mais ali na frente a eletroquímica, tá? O balanceamento por oxirredução, ele vai tratar da transferência de elétrons, tá? Nesse tipo de balanceamento, o número de elétrons cedidos pela espécie redutora deve ser igual ao número de elétrons recebido pela espécie oxidante. Então, a gente vai ver o que é uma espécie redutora ou oxidante, tá? Então, um elemento que sofre oxidação, tá? Ele vai... acho que isso aqui tá ao contrário, né? Acho que eu errei aqui. Daiane, você está acompanhando aí? Eu acho que o que oxida, ele ganha elétrons, né? Vou ter que mudar isso aqui. Aumenta o NOx e ganha elétrons. Eu vou escrever ali mais na frente para a gente ver. Para a gente fazer esse balanceamento, a gente vai determinar o número de oxidação dos átomos ali que estão presentes na reação, tá? Eu já vou mostrar como a gente faz isso. A gente vai determinar primeiro o número de oxidação de cada elemento. Depois a gente vai determinar a variação dessa oxidação e da redução. Vamos inverter esses valores. Aí a gente vai trabalhar um método de tentativas que a gente viu anteriormente. Ó, a gente tem aqui essa tabela periódica, bem bonitinha, né?
Então, a gente tem um NOx de cada elemento aqui por famílias. Nessa aqui, a gente tem todos os elementos dessa família, ele tem um NOx mais um, o elemento mais um. Então, ele está sobrando um elétron aí. Aqui, opa, deixa eu apagar isso aqui. E assim por diante, tá, pessoal? Aqui na outra... Não apagou. Na outra família também, e vai indo, tá? 1 mais 2, mais 3, mais 4. Agora aqui o nosso NOx nessa outra família. A família 5A aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, tá? Acho que vocês viram isso também, não viram? Não sei se viram. Mas a gente vai treinar a determinação de NOx agora. O cloro. O cloro, ele é o quê? Ele é um ânion, né? Ele tem um mais um. Vocês lembram disso? O cloro é mais um. Para essa substância aqui ficar, não sofrer não ter nenhuma reação ali, para elas ficarem juntas, o H com o Cl, o H tem que ser mais um também, né, gente? A gente viu anteriormente, deixa eu ver. Ó, o H, ele é mais um aqui, tá vendo? E o cloro, que tá aqui, ele é menos um. Então, mais um com menos um vai ser igual a zero. Essa substância está correta. A gente já determinou o NOx dessa substância. O H mais um, Cl mais um. A mesma forma a gente vai fazer nas de baixo e nas demais. Vocês querem ir fazendo aí? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ó, o oxigênio. O oxigênio aqui tem um NOx menos 2. Então, aqui vai ser menos 2. O cálcio, na nossa tabela. O cálcio é mais 2. Deveria ser mais 1, né? Mas ele vai ser mais 1 aqui. Então, menos 2 com mais 1, para isso aqui dar 0, o nosso enxofre tem que ser mais 1. Tá, galera? É assim que a gente vai fazendo, olhando a tabela lá e colocando o NOx dos elementos aqui. E também, o oxigênio é mais 2 sempre. O hidrogênio sempre é mais 1. Então, 2 vezes 4 dá 8 aqui. Eu tenho 8. Menos 8. 1 mais 1, eu vou ter 7. Então, para essa equação dar 0, o meu manganês aqui tem que ser 7 também. Mais 7. E assim para todas as outras, para todos os outros elementos, pessoal. Esse que é a parte do NOx, tá? O NOx de cada elemento. A gente olha na tabela, vê qual família que tá, qual família se encontra o elemento, vê qual que é o NOx dele, que é a quantidade de elétrons que ele precisa na camada de valência, que tem sobrando ou faltando, né? E a gente coloca em cima do elemento. Aqui a gente vai fazer um balanceamento por oxirredução. Então, a gente vai determinar o NOx de cada elemento aqui para a gente conseguir fazer o balanceamento. Eu esqueci de falar, mas a substância simples, igual o P aqui, ele não tem nenhuma substância junto com ele, então o NOx dele vai ser 0. Tá? É igual a 0, ele não tem NOx aí nesse caso. Toda substância simples, o NOx é 0. Então aqui, 0. O oxigênio, a gente viu que é menos 2, pela tabela periódica. O hidrogênio é mais 1. Então, para essa substância dar 0 aqui, os NOx dela, a soma dos NOx ser igual a 0, então quanto que tem que ser esse meu nitrogênio aqui? Tem que ser igual a 5, mais 5, né? A gente vai determinar para todos eles, tá? Aqui o oxigênio novamente é mais 2, o oxigênio sempre é mais 2 normalmente. O hidrogênio também mais 1.
A nossa substância aqui também, o NOx deu igual a zero, né? Tem o menos 2. 2 vezes mais 1, nossa substância também, o NOx igual a zero. Agora, essa substância, o oxigênio menos 2, o hidrogênio mais 1. Quanto que vai ter que ser o nosso fósforo aqui para a nossa substância ser igual a zero? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3, né? Vai ter que ser 5, eu acho. Mais 5. Pronto, agora essa substância aqui também tem um NOx da substância igual a zero. E agora o NO aqui. O O sempre menos 2. Normalmente, né? E o nitrogênio aqui, mais 2. Agora a gente vai analisar alguns elementos aqui. Eu já tinha isso pronto, né? Não sei porque eu fiz tudo isso de novo. Agora a gente vai analisar. Olhando elemento por elemento aí, a gente vai conseguir observar que alguns elementos dos reagentes, passando para o produto, ele teve uma mudança nesse NOx aí, esse númerozinho que está em vermelho em cima. Alguns deles mudaram. Por exemplo, o hidrogênio sempre está menos 1 aqui. O hidrogênio não mudou, ele não teve nenhuma redução, nenhuma oxidação. O fósforo, ele estava nos reagentes com o seu NOx 0. Mas quando ele passou para os produtos, o seu NOx estava mais 5. Tá, pessoal? Então, está ocorrendo aí um aumento, uma redução de NOx, né? Ele aumentou o NOx. Então, a gente tem aqui, ó, os que sofreram oxidação e os que sofreram redução. O fósforo, ele foi de 0 para mais 5. Então, ele diminuiu o NOx, ele reduziu. Ele está faltando elétrons aqui, ó. Se tivesse menos, é que estava sobrando elétrons. O menos, ele vai representar o elétron, né? Então, ele sofreu redução, o fósforo. O nitrogênio, ele já sofreu oxidação, o NOx dele aumentou. Ele tinha mais 5, ele foi para menos 2, ele ganhou 3 elétrons aí. Ganhou 3 elétrons nesse processo, e o fósforo, ele perdeu 5 elétrons. Ele tinha nenhum e perdeu 5 ainda, nesse processo todo aí. Então, um sofreu redução, que foi o fósforo, e outro sofreu uma oxidação. Aí a gente faz essa diferença aqui de NOx, do produto para o reagente. Então, a diferença aqui é de 5, e a diferença da oxidação aqui do nitrogênio é de 3. Então, o que oxidou foi o fósforo, reduziu, na verdade, foi o fósforo, e o que oxidou foi o HNO3. Parece que isso aqui tá meio trocado, não prestei muita atenção na hora de fazer, né? Depois a gente vai fazer um passo aqui, que estava falando aqui atrás, ó, aqui a gente tem uns passos. Determine o número de oxidação, a gente determinou o número de oxidação. Agora a gente determinou também a variação da oxidação e da redução. A gente viu lá qual que oxidou, qual que reduziu, e determinou a variação. O fósforo estava de 0, foi para 5. Então, perdeu 5 elétrons. E da mesma forma o nitrogênio também, perdeu 3 elétrons, ganhou 3 elétrons. Então, a gente inverte esses valores da variação. Tá bem aqui. O elemento fósforo aqui, que sofreu uma variação de 5, eu vou pegar esse 5 aqui, esse coeficiente vai estar multiplicando o HNO3. E esse 3 da variação aqui do HNO3 vai multiplicar o meu fósforo. Eu vou mostrar aqui na frente, ó. É isso aqui que vai acontecer. Essa variação, ó. Um vai multiplicar o oposto. O que variou, a variação do N, do nitrogênio, vai vir multiplicar o fósforo. E a variação do fósforo vai vir multiplicar onde tem o nitrogênio aqui. E depois disso, é só isso que a gente faz, é muito complexo, né? Mas depois disso, a gente termina o balanceamento com tentativa e erro, entendeu? A gente sempre vai usar tentativa e erro. Então, a gente pode terminar aqui. Eu tenho 3 fósforos nos reagentes, e eu tenho um só no produto. Então, eu vou multiplicar por 3 aqui. Agora eu tenho 3 nos dois lados.
5 nitrogênios. Aqui eu vou multiplicar por 5 também, porque eu só tenho 1. Então, o nosso nitrogênio também já está correto. Agora, a gente vai olhar o nosso carbono, a gente não tem, então vamos olhar os nossos hidrogênios. Eu tenho 5 hidrogênios aqui, mais 2, eu tenho 7 hidrogênios. Agora, aqui, eu tenho 9 hidrogênios. Então, aqui eu multiplico por 2. Agora eu tenho 5 hidrogênios, com mais 4 hidrogênios, que vai dar 9 hidrogênios. Tem o mesmo tanto nos reagentes e nos produtos. Agora a gente vai olhar o oxigênio. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5 é 15, é mesmo? Então, eu tenho 15 oxigênios nos reagentes, 15 aqui, com mais 2, 17, né? Agora eu tenho 3 vezes 4, 12. 12 oxigênio aqui, com mais 5, 17 também. Então, a nossa reação está balanceada. E aí, a gente tem um exercício para treinar essa questão do balanceamento. Pode ser feito por qualquer balanceamento, mas nesse caso aqui é mais indicado a tentativa e erro. Por oxirredução, ele não vai dar certo. Então, vamos balancear, vai. Qual será a alternativa correta? O óxido de alumínio, né, Al2O3, é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago é essa reação aqui que a gente está vendo. Os coeficientes X, Y, Z e W são, respectivamente, qual alternativa aqui que vai estar correta? Quais são os valores de X, Y, Z e W? Vamos balancear. Estão balanceando aí por tentativa e erro, garantir que o mesmo tanto de átomos dos reagentes estejam nos produtos. Então, tenho 2 alumínios aqui, 1 alumínio aqui. Pronto. Agora, a gente vai olhar o nosso cloro aqui. Tenho 3 cloros nos produtos, mas nos reagentes eu só tenho 1 cloro, então, multiplico por 3. Agora eu tenho o mesmo tanto. Agora vamos olhar nosso hidrogênio. 3 hidrogênios. 3 hidrogênios aqui. E aqui eu tenho 2 hidrogênios. Parece que tem alguma coisa errada, né? Deixa eu ver essa reação novamente. Alguém está fazendo aí? Tentando fazer? Para ajudar a prof aqui também. 2 alumínios. 2 alumínios. Um cloro aqui, 3 cloros. Ah, aqui eu não tenho 3 cloros, aqui eu tenho 6 cloros, não pensei nisso. 2 vezes 3, 6 cloros. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 6 essa equação. Para ficar o mesmo tanto de cloro, de um lado da equação e do outro lado. Agora, a gente olha o nosso hidrogênio. Tenho 6 hidrogênios aqui e 3 hidrogênios. E 2 hidrogênios. Então, eu vou multiplicar esse hidrogênio por 3. Agora, eu também tenho o mesmo tanto de hidrogênio nos reagentes e nos produtos. Falta olhar o nosso oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios e aqui eu tenho 3 oxigênios. Então, esse nosso X é igual a 1. A nossa alternativa correta, então, tem que ser uma que tenha 1, 6, 2, 3. Que é a alternativa B. E um último exercício, também sobre balanceamento. Essa reação aqui, essa equação, ela não está balanceada. Então, balanceando ela com os menores números, a soma de todos os coeficientes, ela tem que ser igual a quanto que tem que ser? Então, a gente vai balancear e vai somar o coeficiente, tanto dos produtos quanto dos reagentes, e vai ver o número que vai dar. Utilizando aquela regra lá que a gente tinha falado anteriormente, do macho, né? Vamos começar aí pelo Ca, tem um cálcio aqui e 3 cálcios desse lado. Então, vou multiplicar por 3 aqui.
E agora a gente tem o número de cálcio correto. Agora vamos ver esse P aqui. Esse P eu tenho 2. Esse 2 aqui de fora está multiplicando tudo que está dentro do parêntese. Então, eu tenho 2 fósforo aqui e 4 oxigênios aqui, tá, pessoal? É importante lembrar isso aqui. Ele multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então, aqui eu também vou ter que ter um 2. Para ter o mesmo tanto de fósforo. Agora a gente vai olhar o H. Essa aqui é bem complicada, hein, para ver. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, com mais 6 hidrogênios aqui. Eu tenho 8 hidrogênios. Aqui, como eu tenho 2 hidrogênios, eu multiplico por 4. Daí eu vou ter o mesmo tanto de hidrogênios. Agora vamos olhar o oxigênio. É o último que a gente olha, o oxigênio. 2 oxigênios também. Eu tenho 4 oxigênios aqui, mas está multiplicando esses 2, então 2 vezes 4, 8, 9, 10 oxigênios com esses 2 aqui, né? 10 oxigênios. Então, 2 vezes 4, 8, mas aqui tem outra coisa errada de novo, eu acho. Vocês estão balanceando aí, pessoal? Vocês já falaram a resposta dessa? Olhando aqui no chat, mas não sei se é dessa aqui. Esse exercício. Não, dessa aqui acho que não. A B e a C era da de cima, Paty. Ah, então tá bom. Então vamos olhar aqui de novo. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Não fiz errado não, fiz certo. Eu tenho 2 oxigênios aqui, mas tem um 3 multiplicando. Tem esse coeficiente 3. Então, 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 oxigênios. 6 oxigênios com mais 8 oxigênios. Eu tenho 14 oxigênios nos reagentes. Agora a gente olha nos produtos. 2 vezes 4, eu tenho 8 oxigênios. Com mais 4. É 4 aqui? 2 vezes 4, 8, mais 4 dá 12. Ainda parece que tá errado, né? 3 vezes 2, 6. 6 mais 4. 6 mais 4, 6 mais 8, 14, né? Parece que tem alguma coisa errada. Deixa eu fazer de novo, né? Que coisa. Vocês estão identificando onde eu estou errando aqui, esse exercício? Podem falar aí, que não tem problema, não. O Pedro colocou que é 3, 2, 1 e 6 no final. Acho que ao invés de 4 ali no H2O, 6 H2O. Entendi. Entendi. 3, 2... 3 cálcios, 3 cálcios. 2 aqui, né? Esse aqui a gente não tinha mexido anteriormente, né? E aqui era um 3? 6. 3. Isso. Então, somando os... Analisando aqui, a gente tem 3 cálcios, 2 fósforos, 2 fósforos. 3 vezes 2, 6 hidrogênios, com mais 6 hidrogênios. Aqui a gente tem... Não, 12, né? 12 hidrogênios. 6 oxigênios com mais 8 dá 14, e aqui também. 6 oxigênios com mais 8 também dá 14. Então, a gente soma esses coeficientes. 3 mais 6, 9, 10, 11, 12. A nossa alternativa correta, tá certo? Pessoal, também acharam essa mesma alternativa? A soma de todos, porque aqui a gente tem um, né? Não pode esquecer. Então, é isso aí. Então, acabou, gente. Por enquanto, é só isso aí. Foi muito complexo essa aula aí, eu acho. Se ficou alguma dúvida, vocês podem perguntar. Eu vou tentar responder. Mas, por enquanto, é isso aí.
Vamos estudar para passar no vestibular. A chamada já foi passada, né, Léo? Acho que tá. Já sim. Toda hora que cai a oxidação no vestibular, mas um pouquinho vai cair, talvez, né? Me embananei em alguns lugares ali. Me desculpa, gente, mas se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem pedir que se eu não souber no momento, eu procuro aí para ajudar vocês. Muito obrigada pela presença de vocês. E acho que é isso aí, né? Muito obrigada. Então, boa noite para vocês, pessoal. Não sei o que tem que fazer no final. Ô, Léo, não sei se você também vai dar aula, acho que não vai dar tempo, né? Não, agora já tá bem tarde. Só se alguém não tiver alguma dúvida, os materiais aí, galera, vão ser disponibilizados diretamente lá no site, tá? Provavelmente amanhã até o meio-dia já estejam os slides da Patrícia lá. E curtam a nossa página do Facebook.